2 horas mais 32 minutos agora, pelo horário de Brasília. Obrigado sempre aqui por estar com a gente no JH. Universidade de São Paulo está completando 90 anos. Completou agora em 2024. Então, a partir de hoje, o JH exibe uma série toda especial para você sobre o caminho que levou a USP a ser a mais importante universidade do Brasil e também considerada uma das melhores do mundo. Reportagem especial é do Edson Gabriel e do Renato Biasi. Pelo menos 10% da população mundial utiliza uma medicação que o princípio foi descoberto na Universidade de São Paulo. É uma história marcante, é hora de rememorar todo o peso do que é lutar pelos direitos humanos. É a mais importante universidade da América Latina. A produção científica, o número de alunos, a qualidade dos alunos, o tipo de interferência no mercado de trabalho, ela cobre todos os campos do conhecimento científico. Ela está por trás da descoberta de medicamentos, de espécies de plantas e animais, do desenvolvimento de vacinas, de máquinas e equipamentos que modernizaram a indústria e de avanços nos direitos e na qualidade de vida dos brasileiros. Oferece 183 cursos de graduação em 42 unidades em todo o estado de São Paulo. Boa parte na cidade universitária do Butantã, na capital paulista, por onde circulam quase 50 mil estudantes por ano. Mas em 1934, a Universidade de São Paulo era apenas uma ideia na cabeça de jornalistas e intelectuais. A USP nasce na redação do jornal Estado de São Paulo. O Júlio de Mesquita Filho reunia lá os colaboradores do jornal, Fernando de Azevedo, em que eles discutiam o que a gente faz com esse país. O Estado de São Paulo tinha sido derrotado pelo presidente Getúlio Vargas na Revolução Constitucionalista de 32. Os paulistas, no entanto, triunfaram na Batalha do Conhecimento. Com a ajuda do interventor nomeado por Getúlio, o paulista Armando Salles de Oliveira, os idealizadores conseguiram criar a primeira universidade pública e gratuita do Brasil. O desafio para tirar o projeto do papel era imenso, mas não foi preciso começar tudo do zero. É que naquela época o estado de São Paulo já tinha faculdades de renome. O interior, por exemplo, oferecia carreiras como agronomia e na capital ficavam cursos já tradicionais, medicina, engenharia, direito, por exemplo. Em 1934, eles passaram a fazer parte da nova universidade, junto com uma outra instituição, a Faculdade de Ciências e Letras, recém-criada com uma missão estratégica, formar pensadores e cientistas para estimular o ensino e a pesquisa no Brasil. No fundo, é uma revolução pela modernização. Professores universitários foi preciso buscar lá fora. Italianos, alemães e franceses aceitaram o convite para lecionar aqui. Foram nomes promissores da ciência internacional, como o antropólogo e sociólogo francês Claude Lévi-Strauss, que formaram as primeiras turmas de pesquisadores. E esses continuariam a missão dos mestres. Fizeram escola, deixando um legado poderoso. Em 90 anos, ex-alunos da USP, de diversas áreas, ganharam reconhecimento no mundo todo. Você vê a grande contribuição que a USP teve com transplantes, com tratamentos de doenças tropicais. Isso modificou a medicina do Brasil, a presença desses professores da USP que fizeram história no país e continuam fazendo. A paraense Angelita Raber Gama foi uma das primeiras cirurgiãs do Brasil. Durante a faculdade de medicina na USP, teve que superar muito preconceito para avançar. A nossa turma tinha 80 alunos, 50% queriam ser cirurgiões. O chefe da cirurgia, ele não queria que eu me inscrevesse. Você vai ocupar uma vaga de um aluno. Eu tive que pedir ao diretor da faculdade de medicina que conversasse com o responsável para que eu me inscrevesse para o concurso. E eu fiz o concurso. E ganhei, fui a primeira colocada. Com 91 anos de idade e 56 de carreira, a professora emérita da Faculdade de Medicina da USP trabalha todos os dias. É até difícil achar uma brecha na agenda dela para fazer a entrevista. Entre centenas de prêmios que acumula,
A doutora Angelita foi a primeira mulher a ganhar a medalha Bigelow, homenagem concedida a apenas 34 cientistas de todo o mundo em 108 anos de prêmio. Uma mulher líder, bem-sucedida, é porque ela trabalhou muito. A universidade que acumula conquistas também carrega marcas de resistência e dor. Durante a ditadura militar, que começou em 1964, quase 40 professores da USP foram demitidos ou obrigados a se aposentar por causa da repressão. E 47 pessoas que tinham relação com a USP foram mortas ou estão até hoje na lista de desaparecidos. Um episódio em especial ilustra esse período. Foi um confronto ocorrido nesta rua, a Maria Antônia, aqui na região central de São Paulo, em 1968. Alunos da Faculdade de Filosofia da USP, que ficava na Maria Antônia, entraram em confronto com estudantes da vizinha Universidade Mackenzie. A imprensa registrou na época que os alunos do Mackenzie tiveram o apoio de agentes da repressão. O conflito deixou um estudante secundarista morto e 16 feridos. Ainda em 68, o governo militar decretou o Ato Institucional número 5, que iniciou a fase mais violenta do regime. O relator do AI-5 foi Luiz Antônio Gama e Silva, que tinha sido reitor até o ano anterior da Universidade de São Paulo e professor do Largo São Francisco, a Faculdade de Direito da USP. A aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de segurança: liberdade vigiada, proibição de frequentar determinados lugares, domicílio determinado. Foi nesse ambiente político que Janice Teodoro da Silva ingressou como aluna de História da USP. Em 1971, foi detida pelo governo militar e ficou 6 meses presa. Décadas depois, em 2013, já como professora do departamento onde estudou, Janice presidiu a Comissão da Verdade da USP, que pesquisou violações dos direitos humanos dentro da universidade. A comissão descobriu que a reitoria manteve uma assessoria especial de segurança e informação, que investigava professores, funcionários e alunos. A USP, como diziam os próprios investigadores, era um celeiro de pensamento crítico. E eles queriam acabar com o celeiro. E como você acaba com o celeiro? Fazendo fichas de informação e impedindo, mediante a utilização de mecanismos legais, mas não legítimos, que essas pessoas entrassem na universidade. As arcadas do Largo São Francisco também ajudaram a restaurar a democracia. Em 1977, o advogado José Carlos Dias e amigos tiveram uma ideia. Ex-aluno da USP, já conhecido como defensor de centenas de presos políticos, incluindo a professora Janice, ele redigiu uma carta junto com colegas e um ex-professor deles, Gofredo da Silva Teles. Uma carta que fosse dirigida ao Brasil, onde nós estaríamos historiando todas as violações aos direitos humanos praticados, e teve uma repercussão muito grande. Chamamos de ditadura o regime em que o governo está separado da sociedade civil. Quase meio século depois, nessas arcadas, a democracia recorreu ao mesmo gesto. Preocupados com ameaças às instituições, juristas, empresários e trabalhadores assinaram 2 novos manifestos. José Carlos Dias leu um deles. Mais uma vez, somos instigados a identificar caminhos que consolidem nossa jornada em direção à vontade da nossa gente. Um documento em prol da democracia que estava periclitante. E eu acho que foi um passo importante. A defesa da liberdade e a busca do conhecimento eram ideais há 90 anos, que viraram pilares sólidos. Segundo o sociólogo e professor emérito da USP, José de Souza Martins, foi essa a sensação de Lévi-Strauss, um dos professores pioneiros, na sua última visita à universidade que ajudou a criar. Quando o Lévi-Strauss esteve aqui, já velhinho, e trouxeram ele na cidade da universidade, ele chorou. Ele não imaginou que eles tinham conseguido fazer isso. Mas ele conseguiu fazer isso, eles conseguiram, porque os alunos foram desafiados a se transformarem em apóstolos de uma causa, que é a causa da independência, da superação, da pátria, no lugar de todos com a sua identidade, suas peculiaridades. Na reportagem de amanhã,
a produção científica da USP. O remédio contra a pressão alta feito do veneno de cobra e que salva milhões de pessoas. As pesquisas de ponta no campus de Piracicaba. Alguns dos estudos produzidos aqui ajudaram a transformar o país numa potência agrícola mundial. As descobertas sobre o DNA do brasileiro. E essas novidades são preciosas. Avanços científicos que levaram a USP ao ranking das 100 mais importantes universidades do mundo. É amanhã, aqui no JH.